Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. Se você é criador de equinos, chega mais. Hoje no programa a gente discute EPM equina, uma doença que afeta todo o sistema neurológico do cavalo. O programa está no ar. Essa semana a marca Cenepol 3G realiza vários leilões. O repórter Gustavo Batista traz mais informações. Durante toda esta semana, a marca Cenepol 3G oferece o melhor da raça. Nesta sexta-feira acontece o tradicional leilão Estrelas do Cenepol 3G. Sobre esse assunto, eu converso agora com Sebastião Garcia Neto, pecuarista proprietário da marca. Neto, o que vai ser ofertado nesse leilão? Para esse leilão, como todos os anos, a gente vem separando somente animais da prateleira de cima que nós temos dentro da propriedade. Depois de um ano de produção dos animais, mais um ano para avaliar todos esses animais, depois de todos prontos, avaliados e selecionados os 30% melhores fêmeas de todo o lote que nós produzimos, a gente disponibiliza ao mercado agora para estar sendo comercializado. O que acontece? Essas fêmeas passaram todo por um crivo de avaliação dentro do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, onde foram avaliados 7 características para cada animal. Entre eles, avaliação eficiência alimentar, ganho de peso, avaliação de carcaça com ultrassonografia. Então tem um englobado de avaliações que é feito, e daí a gente selecionou as 30 melhores, os 30% melhores animais, e aí a gente traz agora para o Estrelas do Cenepol para estar oferecendo ao mercado somente o que a gente tem de melhor mesmo. Como a gente vê, uma oportunidade então para quem já cria Cenepol e para aqueles que querem entrar na raça, com excelentes oportunidades aí de negócios. Exatamente. O intuito do nosso leilão, o ano passado nós conseguimos em torno de 20 novos criadores dentro do leilão, e realmente é isso. O Cenepol 3G trabalha com o intuito de novos criadores e quem já é criador, quando vai buscar alguma doadora ícone que a gente coloca à disposição do leilão, para quem já é criador. Mas do mais, é uma forma fantástica de estar se investindo dentro da raça Cenepol. Você entra pela porta da frente, compra uma doadora e através disso aí você já começa a comercializar embriões junto com a gente, com todo o apoio nosso, começa já a produzir seu Cenepol para no próximo ano já estar, quem dirá, vendendo com a gente aí dentro da bateria de leilões que a gente fez e está fazendo durante esse ano todo. Para encerrar agora, faça mais uma vez o convite aos telespectadores, produtores de todo o país para acompanharem o leilão Estrelas do Cenepol 3G. Exato, fica o convite nosso de toda a família 3G, para quem quiser acompanhar, entre no site, nós temos o site www.cenepol3g.com/weekend. Lá tem todos os lotes, tem vídeos, tem toda a descrição dos animais. Para quem estiver na região de Barretos ou por perto, quiser chegar até a fazenda, pode estar chegando, nós vamos estar lá o dia todo, apresentando os animais, conversando num bate-papo bem legal entre amigos. Para o leilão à noite, dia 15, às 20 horas, através do canal do Boi e presencial de dentro da nossa fazenda que fica em Barretos. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. Agora eu trago uma novidade. Chegou ao mercado o Lactofuro, produto para eliminar as infecções do gado com uma única tacada. O Lactofuro controla as doenças de casco, respiratórias e casos sistêmicos de mastite. Você encontra esse produto nas melhores revendas do Brasil. Bom, agora o quadro em discussão, a gente traz um assunto que é de interesse ao criador de equinos, EPM, doença neurológica. Vamos lá. Hoje eu recebo aqui no estúdio do Ouro Fino em Campo Raquel Bernaz, que é médica veterinária, doutora em cirurgia equina. Raquel, que bom tê-la aqui no Ouro Fino em Campo mais uma vez. Obrigada, Juliana. Muito gostoso estar aqui com você. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. Mieloencefalite protozoária equina, EPM. Que doença é essa, Raquel? É isso aí, Juliana. Mieloencefalite protozoária equina, mais conhecida no campo como EPM, é uma doença neurológica, uma das doenças neurológicas mais frequentemente diagnosticadas em equinos, então é bem comum, né, dentre as doenças neurológicas. Ela é causada por um protozoário que sai nas fezes do gambá. Olha. Então, o equino fica doente quando ele ingere as fezes do gambá que estão contaminadas. E o que acontece com o animal?
O animal, então, ele mostra sinais neurológicos que são caracterizados pelo quê? Ataxia, que é a incoordenação motora, né, principalmente dos membros posteriores. Então, o cavalo, quando ele vai fazer a curva, ele se desequilibra, né? Então, déficit proprioceptivo, ele já não consegue perceber onde é que estão as patas dele. Se você deixar ele com as patas cruzadas, ele vai ficar com as patas cruzadas ou com o membro apoiado numa posição que parece esquisita, né? Atrofia muscular, principalmente dos glúteos. Então, se você olhar o cavalo por trás, provavelmente vai ter um lado da anca ali com o glúteo normal, o outro muitas vezes de uma forma assimétrica, do masseter, da bochecha do cavalo, muitas vezes fica com um lado atrofiado. Esses são os sinais principais. Muitas vezes também pode ter cegueira, um comportamento estranho, né? Então déficit, distúrbios de comportamento também podem ser observados. Ou seja, mexe então com todo o sistema do cavalo. Esse protozoário, ele vai para o intestino, cai na corrente sanguínea e ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, né? Então por isso que ele causa todos esses sinais neurológicos. E o diagnóstico, Raquel, é por meio desses sinais clínicos mesmo? O veterinário já consegue? Assim, a gente suspeita pelos sinais clínicos, né, que são característicos da doença. Mas para confirmar, a gente faz a coleta de sangue. Antes a gente precisava mandar para os Estados Unidos. Hoje não. Hoje a gente já tem laboratórios aqui no Brasil que fazem esse diagnóstico para a gente. O laboratório Paddock, por exemplo, em São Paulo já faz. Então já é uma facilidade. Mas por que antes tinha que mandar? Porque a gente não tinha laboratórios habilitados aqui no Brasil que faziam. Então eu tinha que mandar a amostra para fora. Hoje não, hoje a gente já tem essa técnica desenvolvida aqui no Brasil. Mas é uma doença recente ou já acontece há muitos anos? Não, acontece há muitos anos. Acontece há muitos anos. E aí o interessante é que o mais correto é que se faça a coleta tanto do soro, né, do sangue, aí a gente deixa de sorar e faz a análise do sangue, né, do soro do animal, e coleta também do líquido cefalorraquidiano. Por quê? O animal ele pode ter o parasita na circulação sanguínea, mas não desenvolver a doença. Então, o que isso significa? Que ele simplesmente teve contato com aquele agente. Mas se eu tenho também o parasita no líquor, aí sim eu tenho o diagnóstico definitivo da doença. Então, o mais correto é a gente coletar essas duas amostras e mandar para o laboratório. Bom, você disse que o animal é contaminado por meio das fezes do gambá. Gambá tem em tudo quanto é lugar. Tem alguma época do ano que mais acontece? Não, a gente não tem época do ano para ocorrência da doença. Ela pode acontecer durante o ano todo. Claro que ela é mais relacionada em locais que eu tenho maior ocorrência de gambá, né? Que é região de mata, ou região que eu tenho gambá com muito acesso, por exemplo, lugar onde eu guardo feno, guardo ração, galpão que não é muito bem fechado, ou coxo de água que não é limpo, que o animal pode se contaminar, ou região que tem muita ave ou inseto que pode carrear esse esporocisto. Também tudo isso está relacionado, mas época do ano não. Então, regiões que tem muita floresta, muita mata, precisam ter sinal de alerta. Sinal de alerta e fechar, né, esses lugares que o gambá pode se alojar, principalmente em cima aí desses galpões, eles gostam de fazer o ninho. Tá, a gente já vai falar de tratamento, mas é possível o criador de equino ter alguma orientação ali de como prevenir essa doença? A prevenção é simplesmente evitar que o cavalo tenha contato com o gambá mesmo, né? Então, exatamente isso. Não deixar a procriação do gambá perto do local que o animal come, né? Porque a contaminação é feita pela ingestão das fezes do gambá que está contaminado. Então, proteger a área de feno, a água do animal sempre limpa e não deixar ocorrer a contaminação. Criador, então, de olho no gambá. É ele o grande causador da EPM, essa doença neurológica que causa prejuízos aí para quem tem cavalos. Raquel, no próximo bloco a gente vai falar de tratamento. Isso aí. Então, não saia daí, eu volto já já. Do nascimento ao abate ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O Programa Sanitário Voz respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente.
Programa Sanitário Agora Tem Marca. Foz, seu rebanho em ótima fase. O Fino em Campo está de volta e hoje no quadro em discussão a gente traz para a roda um assunto de interesse para o criador de equinos. A gente está falando aqui de uma doença muito comum chamada popularmente de EPM, é uma doença neurológica. Sobre esse assunto eu converso com Raquel Bernaz, médica veterinária e doutora em cirurgia equina. Raquel, então agora a gente já falou no bloco anterior de sinais clínicos, diagnóstico, chegou a hora de, claro, falar de tratamento. Como tratar, então, essa doença? Juliana, só pegando um gancho, você falou do nome popular, tem muita gente que conhece como bambeira. Olha, Raquel também é cultura. Tem muita gente que conhece como bambeira pelo motivo que a gente já falou anteriormente, né? Porque o cavalo fica com toda essa incoordenação motora. Legal. Então, só lembrando, muita gente conhece como bambeira. Muito bem, então atenção aí à região. Então, a gente falou em EPM, mas também é conhecida como bambeira. Então, Juliana, o tratamento. Tem muita gente que utiliza, né? A sulfa tem sido utilizada aí desde 1970, né? Uhum. Tem tido bons resultados. O diclazuril também tem sido utilizado até os dias de hoje, mas a grande novidade é o toltrazuril. O toltrazuril, depois que se cultivou o sarcociste in vitro, conseguiu se provar que é um medicamento eficaz para a eliminação do protozoário. Então, quem pesquisou muito o toltrazuril foi o Dr. Furr, que é um pesquisador lá da Virgínia, e aí ele trouxe, né, essa opção de tratamento para a EPM para toda a América aí, né, que tem esse problema com a EPM. Então, o toltrazuril, a dose utilizada é 5 a 7,5 miligramas por quilo. Geralmente se utiliza via oral, né? O toltrazuril ele é disponibilizado via oral para o animal, você pode misturar na ração e oferecer para o animal uma vez por dia. Então 5 a 7,5 miligramas por quilo, via oral, uma vez por dia. Esse então é o medicamento principal no tratamento dessa doença? É o medicamento principal, o toltrazuril, né? Geralmente ele vem na concentração 5%. Tá? Então, toltrazuril 5%, 5 a 7,5 miligramas por quilo por dia, né? A gente pode fazer terapias coadjuvantes, né? Que são o uso de anti-inflamatórios. Quais opções? A gente pode utilizar a flunixin, que é o nosso Desflam, posso utilizar a fenilbutazona, posso utilizar o meloxicam, tá? Que é o nosso Maxicam, como terapia coadjuvante, porque na verdade ele causa uma inflamação no sistema nervoso central também. Mas o importante é utilizar como medicamento principal o toltrazuril. Tratamento imediato, Raquel. Quanto mais rápido você iniciar o tratamento, é melhor para o animal, tem mais chance de recuperação. Quanto tempo deve durar? O tratamento de EPM, ele é longo, Juliana, ele é bem longo, o proprietário tem que ser muito paciente. A gente fala aí não menos do que 30 dias de tratamento. Olha, um longo período então. Um longo período de tratamento. Depois de 30 dias é feita uma nova avaliação. Se o animal ainda tem qualquer sinal clínico de doença neurológica, é feito mais 30 dias de tratamento e assim por diante, para a gente evitar o que? A recidiva do animal à EPM. Então, realmente é devagar e tem que ter bastante paciência e persistência. Ou seja, esse protozoário então é resistente. Quando a gente fala de EPM, a gente fala mais até em tempo de tratamento do que pico de ação de medicamento. Lógico que desde que a gente faça a dose de 5 a 7,5 miligramas por quilo, que é a dose mínima eficaz para a eliminação do agente, a gente fala que o mais importante é o tempo, a duração do tratamento. Isso é muito importante. Raquel, você falou no bloco anterior sobre os sinais clínicos, realmente é uma doença que mexe com todo o sistema. Depois desse tratamento, é possível o animal ficar com alguma sequela? Olha, Juliana, o tratamento ele não é 100% eficaz em todos os animais. Existe uma porcentagem de animais que não respondem ao tratamento ou ficam sim com alguma sequela. Tá? Então isso é importante a gente pontuar. Não são todos os animais que se recuperam totalmente da EPM.
tem alguns animais sim que ficam com um certo grau de incoordenação motora. Muito bem. Sempre é importante ter o acompanhamento de um médico veterinário. A gente sempre gosta de trazer isso aqui para a roda, né? Tem que ter acompanhamento laboratorial, tem que ter acompanhamento no médico veterinário para que a chance de sucesso desse tratamento seja maior, né? Então tem que ter um médico veterinário para fazer o exame neurológico, para poder fazer a coleta de sangue adequada e para que esse paciente seja tratado adequadamente. Raquel, toda vez que você vem aqui é uma delícia, mas infelizmente Juliana, terminou o tempo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada e obrigada a todos aí que estão assistindo a gente. Bom, hoje a gente falou sobre EPM, uma doença que afeta todo o sistema neurológico em equinos. Bom, mas você pode sugerir temas para o quadro em discussão. É só mandar um e-mail para ourofinicampo@ourofino.com. A edição desta quinta-feira está chegando ao fim e amanhã não perca uma entrevista sobre prevenção de clostridioses. A gente se vê. Tchau!